E, Sim. essa questão aí, cara, você já tocou num ponto que acho que é o pesadelo de todo mundo, né? Que é a porcaria da fake news, né? Meu, há uns 10 anos eu ouço que o Lula vai confiscar a poupança. Nossa, sim. Há 10 anos. E isso com a internet daí piorou. Todo mundo fala, o Lula vai confiscar a poupança, daí você tem que explicar por que, que não vai, por que, que aquilo foi uma questão do plano Collor, aí você vai lá, o cara vai falar, já teve um grupo aí que os caras colocaram que o Haddad ia taxar cachorro. Eu vi, cara, a criatividade para fazer merda é imensa desse povo. Nossa, Juro. Se o brasileiro utilizasse essa porra dessa criatividade desse jeito para coisa boa, a gente ia ser, tipo, não somente a primeira economia, a gente ia ser a primeira ciência, a gente ia ser a primeira indústria, tudo. Mas os caras querem ficar inventando mentira, cara. não, é o dia inteiro. Taxar cachorro, cara. É aí inventar que não, eles estão microchipando seu cachorro para daqui a pouco te dar um boleto lá. Não, e é muito doido, cara, porque as pessoas não. Esses dias foi o que. Ah, aquela fake news. Gente, olha. A fake news do. Que a Receita ia mandar uma cartinha para quem tem mais de 30 anos e estava morando com os pais. Você viu isso? Eu vi isso, eu vi. Eu falei, não, gente, esse povo merecia uma coça. Porque não é possível, cara. Como é que. E aí eu fico. A primeira coisa que eu penso é, tipo, não precisa ser muito inteligente para tu ver que isso é mentira. Tipo, como é que vai acontecer isso? A primeira coisa que eu penso é a logística. A Receita vai fazer o quê? Vai ligar e falar assim, ei, Marcinho, tá na hora de tu sair da casa do tamanho, tu vai ter que pagar aí também, sabe? Tipo, o pessoal acha que é um negócio muito... E assim, eu quando era adolescente, quando era criança, eu achava que adulto era inteligente. Hoje em dia, tudo caiu por terra. Eu falo, gente, como é que tem adulto burro? Não, e a resposta é sempre a mesma. Desse governo eu não duvido nada. É, Sempre. Cara, é incrível. Como se, sei lá, parece o doutor Abobrinha lá, manipulando um plano maravilhoso aqui para ferrar todo mundo. tem que ter paciência, viu? Tem Tem, que ter cara. paciência. E explicava, essa coisa também de responsabilidade é complicado, cara, porque, o que tem de charlatão aí fazendo besteira, charlatão Sim. que inventa número, do nosso lado tem cara do nosso lado que inventa. Tem. Ixi, que tem, o cara vai lá. Você perguntando a minha rotina, eu vou lá, eu geralmente trabalho muito com pesquisa do IBGE, do Diese, Uhum. tudo, né? A primeira coisa que eu vou lá, eu abro, é, eu faço a pesquisa, pego os dados oficiais, monto os gráficos, faço a minha análise, monto o meu roteiro e aí eu vou gravar. Então, tô lá respaldada pelos dados que vão lá. Aí você ouve Sim. lá, não, porque você tá, mas é dado do IBGE. Onde já se viu confiar em dado do IBGE? Não, mas você tá fazendo isso. E, cara, tem cara que simplesmente inventa dado, É. inventa notícia, inventa teoria, tá? É difícil, cara, é difícil. E é complicado porque, por exemplo, ainda tem essa questão de quando a gente está falando sobre divulgação científica, as pessoas acabam esquecendo muito também do que nem tudo que é ciência, de fato, é ciência. Né? Nem tudo que é chamado de ciência, de fato, é ciência. Principalmente no campo da economia, que não é experimental. Não tem como a gente colocar 50 pessoas dentro de um cercadinho, dar Bolsa Família para 25 e os outros 25 100, vamos ver como é que vai ser. Não tem como fazer isso. Então, você tem que trabalhar na observação. Então, quando você vê uma manchete, quando você vê uma pesquisa, você tem que sempre olhar como foi feita, qual foi a metodologia utilizada. E, assim, só a pessoa séria que vai parar para olhar essas coisas. Porque é lá que mora a diferença do entendimento. Né? Eu sempre costumo falar isso para a minha audiência e tudo mais, que você não pode analisar dados isolados. Sempre tem um contexto junto. Você tem que sempre olhar o que responde aquilo dali. Então, às vezes você pega uma pesquisa que foi feita na Suíça e não necessariamente ela vai ser replicável aqui, porque tem outros contextos, sabe? Então a galera fica fazendo a boa valsa do liberalismo. Nossa, tem que ser liberal. Cara, liberalismo funciona em países que são deste tamanho, que talvez todo mundo seja rico, aí sim vale a pena você pensar, talvez, em liberalismo. Agora, para país subdesenvolvido, com o nível de pobreza que a gente tem, de desigualdade, e ainda levar em consideração que a gente tem um tamanho continental, tipo, não faz sentido você aplicar muita coisa, sabe? Então, é muito complexo toda essa questão, porque aí o cara vê uma manchete e fala, pesquisa aponta que não sei o que, não sei o que lá, mas aí você vai ver, tipo, quem foram pesquisados? Os caras do mercado financeiro.
É óbvio. E, cara, é uma praga. Outro dia saiu um estudo lá do valor econômico do IPEA. Não sei se você viu esse estudo, eu até cheguei a fazer um vídeo dele lá, que ele estava falando aí dos grandes problemas aí que a gente tem em relação a financiamento, programas públicos e tudo mais. E a conclusão dele que era que desse artigo lá, que é inclusive de um cara muito bom lá, não sei se você conhece o Sérgio Gobetti, lá que é aquele cara que é o pica do IPEA lá, Uhum. de questão fiscal aqui no Brasil. Aí o valor econômico, aí, esse aí que também está outro problema. Foi lá, replicou, e aí a conclusão que o valor chegou é que a gente está gastando dinheiro que não era para ter gastado com programa social porque não está resolvendo nada. Porra, daí você fala, meu, já basta o tiozão do Zap inventando isso. Agora você vem lá, a imprensa oficial, por causa que para se transvestir de técnica, que fala que a gente que é louco, a gente que é bitolado, que só eles são técnicos, faz um negócio desse, meu, a batalha é dura, cara. E assim, quando a gente está falando da parte da imprensa, inclusive, é uma das coisas que me deixa muito irritado, principalmente porque, primeiro, né, agora deu uma diminuída, confesso, né? Há uns 3, 4, 5 anos atrás, você só via na imprensa, era só economista do banco tal, economista da casa de investimento tal. E aí, obviamente, que você vai ter uma visão completamente diferente dessa parte um pouco mais analítica com base na ciência, né? Você vai ter ali muito dos interesses individuais explicando a resposta. E aí, quando eu comecei a entender qual era o mecanismo de como que esses portais, tipo Valor, Metrópolis, toda essa galera acaba se financiando, aí eu falei, agora faz sentido. Porque eles precisam fazer de alguma forma com que a audiência deles chegue ao site deles para gerar clique, para gerar view em publicidade. Então eles não estão nem aí para a hora da paçoca se porventura aquela informação está torta, se aquela manchete está distorcida, ou se ela passa uma informação errada. Inclusive, essa semana eu vi uma que vários portais estavam utilizando, e eu falei, gente, merecia apanhar de bambu, porque estavam utilizando um negócio assim, valor, quantidade de, acho que a quantidade de arroz e feijão é o menor nos últimos 20 anos. E assim, a frase era com caráter sensacionalista, para dar a ideia do tipo, nossa, as pessoas estão passando fome. E assim, você vai pegar medo, você pega a manchete, aí você vê uma caralhada de gente burra de comentando abaixo, viu? Faz do L, que não sei o quê, não sei o quê, cadê a picanha, papapá. E aí, quando você vai abrir a praga da matéria, você vai ver que, cara, a galera não está consumindo arroz e feijão por questão de equilíbrio nutricional também, e também por estar agora consumindo uma boa parte da população, é claro, mas não toda, consumindo alimentos mais rápidos e prontos. Então a pessoa está almoçando um fast food, está almoçando um lanche que ela leva, está almoçando alguma coisa rápida no trabalho, e esse parecer são dos buffets. Então, óbvio, se você está no buffet e o mesmo peso da porra do arroz e o arroz, do mesmo peso da carne, porra, pega a porra da carne. Vai pegar 1 quilo de arroz? Pega a porra da carne. Então é óbvio que vai diminuir. Aí os caras usam isso para quê? Para atrair clique. Aí eu falo, não, velho, aí isso daí é de fazer cair o brioco. Não, E aí isso me estressa. Então, o problema é que a fake news está vindo de órgão oficial e a gente fica perdido, né? É que nem o caso do. Meu, é o caso, vamos pegar aqui, o caso mais desesperador dessa semana, que é o do metanol. Uhum. Você tá cheio de fake news por aí, já vi 500 bares diferentes em lista, o Estado não faz nada, o Tarcísio manda a gente tomar Coca-Cola, que ele acabou de falar isso. Outro lixo. Outro lixo. Cara, e parece que as notícias, daí, tipo, saiba como identificar se a sua bebida tem metanol. Daí você abre lá, não tem como identificar, tá? Mas Pelo amor de e Deus. aí fica uns negócios, sabe? Tipo uns clickbait escroto, sabe? Tipo, e eu acho até feio. Eu faço questão, às vezes, de comentar assim, sabe? Tipo, nos próprias publicações das revistas, dos portais e tudo mais. Eu falo, gente, que feio. Quando for assim, publica só o Pix de vocês, porque aí a gente dá um dinheirinho, se for o problema nesse sentido. Agora fica tão feio, sabe? Se o negócio é tentar se financiar, porra, faz ali uma campanha, uma vaquinha, sabe? Ação entre amigos, e aí a gente ajuda. Agora não precisa ficar dissipando esse tipo de coisa, sabe? Alguma dica que até está pedindo aqui, ó, sobre como refutar fake news?
Que é um trabalho difícil, que eu sei que quando eu pego seus vídeos lá, quando você começa a falar de trabalhar de fake news, é um negócio que você vai lá e tem que explicar tintim. É aqueles cards que eu adoro que você faz, né? Que tem uns 6, sempre tem o caco. Sempre tem o caco no negócio. Aí você vai lá, vai passando 6 lá para frente lá. Então, as fake news, assim, ouviu fake news, a melhor coisa que a gente tem a fazer é jogar um tijolo na pessoa. Né? Viu que está repassando, é tijolo, pá, acertou, e aí depois está resolvido. Cara, é muito complicado, porque assim, primeiro que a gente. Como eu falei, a fake news ela nasce de uma forma muito rápida, e para você desmentir demora bastante. Então, hoje, né, igual você falou da questão do metanol, você tem várias dificuldades porque a própria ciência está também observando isso. Só que, quando você tem algo sobre economia, então vamos dar o exemplo do Pix, né, que aconteceu lá atrás. O que você faz? Primeiro, procura órgãos específicos que vão estar tentando resolver. A mídia tradicional não necessariamente sempre vai ter aquele guia certeiro. Então, para você entender se é fake news ou não, tanto da esquerda quanto da direita, sempre checar mais de uma fonte e cruzar as informações. Eu concordo que quando você vai pegar o arquivo bruto, sabe? Você vai pegar o projeto de lei, você vai pegar a MP que sai, você vai pegar alguma coisa que está lá no Diário da União. É muito mais complexo para quem não está observando tudo isso. E aí, esses dias atrás, me perguntaram algo parecido, eu falei, olha, o que dá para ser feito nesse momento, né? Esse cara, estou com uma dúvida, não encontrei nenhum lugar, é pegar o projeto e literalmente jogar no chat GPT e pedir, olha, você consegue me explicar isso de uma forma simples, didática, para eu entender qual é o propósito, sem nenhum tipo de viés político? E aí você tem uma explicação e você converte, você traduz muito daquelas coisas, né? Então, assim, as fake news, principalmente na área de economia, elas não param. Então, você tem ali a questão tributária, que é muito complexa, né? E, inclusive, tem algumas coisas que a gente também precisa colocar na conta do governo, que é eles fazem as paradas e não se dão ao luxo de explicar. Então, fica aquela coisa, ó, a Deus dará. Então, esses dias atrás ali, eu tive que falar com eles. Eu falei, olha, tá rolando para cima e para baixo aí como é que era o negócio? A MP da conta de luz, que a galera da energia de sol, da energia solar, estava ficando bolada porque poderia deixar. Estava muito confuso, então a galera estava entendendo mais ou menos que ia rolar um negócio do tipo, não vai compensar mais. Então estava rolando mó fudoso por conta disso. E aí eu fui ler o arquivo bruto. E assim, você vai ler, não tem. Tipo, tem as coisas lá, mas é confuso, não tá claro. Então eu falei, gente, isso aqui para mim é trabalho de porco, sabe? E eu falei, olha, isso aqui vocês precisavam fazer uma coisa justamente antes de criar essas fake news. Antes de criarem. Porque remediar é muito mais difícil do que prevenir. Sabe? Então, é muito complicado porque já é um termo difícil. E aí o governo já está cansado de tomar na tarraqueta por causa de fake news e ainda parece que não aprenderam. E aí falam, nossa, agora a gente vai usar vídeo de gatinho. Vídeo de gatinho ajuda? Ajuda, mas vídeo de gatinho só chega depois que a merda já está feita. Então não adianta. E aí quem chega primeiro é que fica com espaço, né? Então, porra, a dona Maria, quando ela recebe aquele negócio falando que vai taxar o Pix dela, ela já tem aquela predisposição porque aquilo é sensível para ela. E aí, dentro até próprio da psicologia, já diz que você, para desfazer aquilo dali, é todo um trabalho agora. Porque agora é você convencê-la de que aquilo dali não é uma verdade. Então é muito mais difícil. Então eu acho que também falta muito disso, sabe? Tipo, um lado para evitar com que essas questões se tornem algo maior ainda, sabe? Eu lembro dessa questão, cara, essa questão do Pix, aquela semana lá, eu não sei como não perdi meu réu primário, porque era discussão com o pessoal de dentro de onde eu trabalhava, o pessoal teimava, não, vai taxar o Pix, tem cara de dentro, da esquerda, ficou teimando comigo que ia taxar o Pix, que era possível sim taxar o Pix, porque eles iam cruzar os dados da Receita, magicamente ia vir um negócio que ia fazer isso. Aí o governo explica, daí o governo vai para trás. Cara, foi uma zona aquilo, mas foi uma zona. E o texto era difícil, o texto era complicado mesmo assim, logo para entender. Cara,
o governo também, assim, agora melhorou a comunicação, né? Finalmente melhorou, mas, pô, os 2 primeiros anos aí... Terrível. O que eles deixaram de espaço pra gente colocar pra sair fake news aí foi duro, viu? E eu vou te contar uma fofoca de bastidores, né? Um negócio aí. Eu nunca contei isso gravado, eu só contei no off. Quando eu fui fazer a entrevista com a Haddad, aqui na Secretaria da Fazenda aqui, eu estava com a equipe de comunicação, né, do Ministério da Economia. E aí eu falei exatamente sobre isso com eles. Falei, olha, não tem como a gente viver de coletiva de imprensa. Porque é no momento da coletiva de imprensa que vem o Nicolas Ferreira da vida e pega qualquer acento agudo que ele entendeu que era circunflexo e já joga, faz um videozinho dele lá. Então, e aí eles me explicaram, falaram, olha, mas aí você tem a questão do mercado, precisa dessas formalidades. Eu falo, mas a formalidade, ela consegue caminhar com o digital hoje. Então, no momento que começou a formalidade, que é necessário, entendo e tudo mais, que o mercado precisa conhecer, blá, 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 no momento é para chegar já na frente, para não ter que fazer a presepada como fizeram do Pix, de voltar atrás. Porque aquilo para mim, assim, a minha vontade era tipo, olha, galera, se fode para ir agora. Não conte comigo para porra nenhuma. Porque você faz todo um escarcéu, e aí por causa de um moleque, né, do Nicolas Ferreira, eles voltam atrás numa medida que não somente era verdade, né, verdade no sentido de ser uma medida real, que precisava, era uma atualização, então era importante, e ainda mostra quanto que, porra, os caras estão pintando e bordando, e aí é só fazer um videozinho para bater 100 milhões e pronto. Aí todo mundo agora reganha. Então é complexo, sabe? Então eles estão ainda meio que engateando nessa questão, porque tem essas formalidades que são para serem seguidas. Mas aí, quando você inverte a história, por exemplo, na época que era da direita, eles não estavam nem aí para isso. Por quê? Porque a esquerda, naturalmente, ela não ficava tentando pegar esses acentos para tentar achar o acento agudo como circunflexo. Eles simplesmente, a gente vivia nossas vidas e só quando um troço estourava muito grande que a gente ia se mexer. Eles não, eles estão lá com a bocanhona aberta lá igual um jacaré, esperando a primeira bocanhada.